Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo 100%? Cá estou eu mais uma vez, professor Bira Júnior, professor de Biologia 1 de vocês, e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo da divisão celular. Então, na aula de hoje nós encontraremos tudo sobre meiose, as subfases da meiose e o que é que tem de tão importante que acontece na prófase 1 desta divisão celular e o que essa divisão celular pode produzir em um ser vivo, ok? Então não se esquece de pegar a caneta, pegar o papel, ok? Porque eu estou esperando vocês aqui para a gente iniciar essa aula com força total. Pois, vem estudar comigo? Sem muito mais delongas, eu já queria passar para vocês os dois tipos de meiose que existem no planeta Terra. Que tipos de meiose são esses? Eu tenho a meiose do tipo gamética e eu tenho a meiose do tipo espórica. Diferença de uma para outra. Uma produz gameta, o outro produz espora. Só que o gameta é nada mais nada menos do que um determinado tipo de célula germinativo, então ele vai se fusionar com outra célula germinativa para a produção de um zigoto, que vai ser futuramente um ser vivo completamente novo, ok? E eu tenho um esporo, que esse esporo, dependendo do ser vivo que produz esse esporo, ele já é por si só algo que se transforma no próprio zigoto, beleza? Professor, beleza, então aqui já é o próprio ser vivo, né? Já produz o próprio ser vivo, e aqui não. Essa gamética ainda vai se transformar. E como é uma célula germinativa, além de ainda precisar de outra célula germinativa para que nós consigamos fazer o zigoto, ela sai completamente diferente do que o esporo sai, apesar de passarem pelo mesmo processo que é o processo de meiose. E por que isso acontece? As gametas, elas simplesmente passam por um processo de variabilidade genética que acontece na meiose, chamado de crossing over. Já a gente conversa sobre ele, e os esporos normalmente não passam por esse processo. Normalmente, não sempre. Tranquilo? Então, já falando da própria meiose, ela não é tão diferente quanto a mitose. A meiose é um processo que pega uma célula 2N e transforma em uma célula N. Epa, vocês sabem o que é isso, né? Célula 2N, célula N, não sabe ainda? Pois vamos explicar. Uma célula 2N é nada mais nada menos do que 2N, onde o N são os diferentes tipos de cromossomo que o meu ser vivo pode ter. E o número que vem anterior a esse N é nada mais nada menos do que a quantidade que esse tipo de cromossomo aqui, que está exemplificado pelo N, aparece. No nosso caso, os seres humanos, eles possuem 23 tipos diferentes de cromossomo. 23 tipos, sendo que cada tipo desse aparece 2 vezes nas minhas células. Uma vez vindo do meu pai e uma vez vindo da minha mãe. Mas eu tenho outros tipos de seres vivos que não aparecem apenas 2 vezes, aparecem 3, 4, 5, enfim, várias vezes. Eu também tenho seres vivos, no caso das algas, que aparecem só uma vez. Sim, elas são haploides. E é por isso que o zigoto delas são esporos, porque eles saem também haploide. Ok? Ah, professor, mas vamos lá. A meiose, ela produz metade da célula original, não é isso? Exato. Então, se eu sou um ser humano e faço uma meiose na minha célula, a célula que eu consigo produzir depois da meiose é uma célula N, exato. Metade da quantidade de cromossomos que você tem. Na prática, metade do dobro, porque você tem o dobro dos 23 tipos diferentes que existem na sua célula. Massa? Não entendeu? Pois vamos aqui. Um exercício super rápido. Vocês estão vendo aqui dentro desse círculo? Imaginem que cada elemento que tem dentro desse círculo sejam cromossomos. Queria que vocês contassem quantos tipos diferentes tem de cromossomo. Pausa o vídeo e dá uma contada. Já que você contou, eu queria agora que você contasse quantas vezes cada tipo de cromossomo aparece. Então vamos lá. Você percebeu que eu tenho 4 tipos diferentes de cromossomo. Eu tenho um cromossomo triângulo, um quadrado, uma bola e uma estrela. Não é isso? Mas cada cromossomo aparece em quantas vezes? Aparece em 2 vezes. Então se eu perguntasse para você quantos cromossomos eu tenho no total, você me responderia quantos? Responderia 8. Mas se eu perguntasse quantos tipos de cromossomos existem, você diria 4. E quantas vezes esses 4 tipos aparecem? Você diria 2 vezes. Eles se repetem 2 vezes. Então, o tipo de célula hipotética que a gente acabou de criar é uma célula diploide, uma célula 2N, porque cada cromossomo aparece 2 vezes.
E quando eu vou para o próprio processo de divisão celular meiótica, eu percebo que eu tenho a meiose 1 e a meiose 2, sendo que eu tenho uma intérfase antes da meiose, mas eu não tenho intérfase depois da meiose, nem no meio da meiose. Então, eu só tenho intérfase antes. Agora, a gente está com algumas diferenças, se eu for comparar com a mitose, não é isso? Eu tenho uma intérfase antes do início da divisão celular meiótica, e quando eu entro na divisão celular meiótica, eu percebo que a meiose 1, ela pega uma célula que está 2N e ela já produz células N, ok? Já na meiose tipo 2, ela pega essas células N e agora só divide um pouco mais essas células para fazer a produção final dela, que é no total de 4 células. Vamos olhar com calma. Queria que vocês analisassem essa tabela aqui. Quando a gente percebe, lá em cima, na meiose 1, eu pego a célula e em vez de metade de um cromossomo vir para um lado e outra metade do cromossomo vir para o outro lado, como acontece na mitose, o que eu percebo é que um cromossomo inteiro vem para um lado e um cromossomo inteiro vai para o outro lado. Isso já confere na meiose 1, então, já que vem um cromossomo inteiro para cada lado e eles não foram partidos, já confere a meiose 1 uma divisão pela metade da quantidade de cromossomos, que vem um todo para um lado e um todo para o outro lado. Quando eu finalizo o processo de meiose 1, eu percebo que eu não tenho uma intérfase, ok? Então eu passei já da prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, e quando eu vou para a próxima fase, que é a meiose tipo 2, eu não tenho uma intérfase no meio disso. Se eu não tenho uma intérfase, eu não tenho um período que a minha célula precisa para ver se as organelas estão todas ok, para ver se o material genético foi copiado, para preparar uma nova cópia. Então não tem esse período todo de preparação. Então o que acontece? Simplesmente a célula continua se dividindo do jeito que está. E a partir desse momento da entrada na meiose tipo 2, essa célula ela vai se dividindo e aí sim separa o cromossomo que vem inteiro para um lado e o cromossomo inteiro para o outro lado, originando no fim 4 células haploides, ok? Vindas de uma célula 2N. Entretanto, quando eu falo de meiose gamética, eu posso ter a meiose gamética masculina e a feminina. Diferença básica de uma para outra. A masculina é essa que vocês estão vendo, sendo que cada célula dessa produz depois um gameta. A feminina, cada divisão dessa só produz uma célula. A outra célula, ela doa todo o citoplasma e todo o material que ela tem, fora o material genético, para a célula principal, ok? Então aqui, em vez de eu ter 2 células, no caso das mulheres, eu tenho apenas uma. E a outra, ela é chamada de corpúsculo polar. No segundo processo de divisão acontece a mesma coisa. Eu tenho a formação de uma célula e de outro corpúsculo polar, que na prática eu chamo de segundo corpúsculo polar. E quando eu falo de variabilidade genética a respeito da meiose na formação de gametas, eu vou especificamente em um tipo de processo. Que processo é esse? A prófase do tipo 1. Eu tenho um subprocesso acontecendo nele, certo? E esse subprocesso ele é dividido em mais 5 etapas. E aí eu queria que vocês já memorizassem essa frasezinha. Vocês têm que ler Zorro para se divertir demais. Ler Zorro para se divertir demais. E o que é que você vai pegar dessa frase? Simplesmente você vai pegar as primeiras iniciais. Então, as fases da divisão celular dentro da meiose, mais especificamente dentro da prófase 1, elas são em ordem leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tranquilo? Ah, professor, nome difícil. Difícil nada. Você que é aluno aqui do Titio Bira, você já sabe que a biologia é uma disciplina extremamente dedutível, extremamente fácil. Então o que é que você faz quando aparece uma palavra difícil? Exatamente. Pega essa palavra, separa essa palavra ao meio e pega o significado para cada uma. Então a gente já inicia agora pegando essas palavras e separando ao meio. Bora lá? Primeira palavrinha, qual é? Leptóteno. Lepto significa o quê? Significa fino. Lepto significa fino. E tena, e teno, de tenha, significa fita. Em outras palavras, o leptóteno é uma subfase da divisão celular que faz o afinamento das fitas de DNA. Então, quando eu pego o próprio leptóteno, a subfase do leptóteno, eu percebo que lá nela as fitas ainda estão todas soltas, ainda estão
totalmente finas, e elas começam a se reorganizar para fazer um cromossomo bem complexo, mas até agora não tem isso. Quando eu entro na segunda fase, qual é a segunda fase? Zigóteno. Zigo, você já deve ter ouvido falar, nesse vídeo mesmo. Zigo de zigoto. O que é o zigoto? É a união de dois gametas. Então, zigo significa unir. O zigóteno, por sua vez, é o processo de união de fitas. É quando as fitas do DNA começam a se organizar de um determinado jeito, que elas começam a se unir e ficarem bem mais compactadas. Terceira fase, paquíteno. Paquíteno. Paqui significa medir. Você já viu um paquímetro? Paquímetro é uma unidade de medida, é um equipamento de medida que nós temos para ver exatamente o tamanho do metro. Então, paquíteno é como se eu tivesse que medir o meu material genético. E é exatamente nesse momento que eu meço aonde vão acontecer os quiasmas. Quiasmas. Para quem não sabe, quiasma é o local específico onde o DNA, onde o cromossomo, ele se liga com o cromossomo dito como homólogo, que é o cromossomo homólogo. A gente viu que uma célula 2N tem 2 cromossomos para cada tipo de cromossomo, não é isso? Então, esses cromossomos fazem parte do mesmo tipo, então eles são homólogos. Quando eu falo de união de cromossomos homólogos, no paquíteno, eu estou querendo dizer que esse cromossomo ele vai fazer uma troca de material genético. E é isso que confere a variabilidade genética às células gaméticas. Tranquilo? É o quiasma, é o local onde eles vão trocar os pedaços de materiais genéticos. Entretanto, o nome do processo que faz a troca chama-se de crossing over. Passei do paquíteno, agora eu vou para quem? Eu vou para o diplóteno. Diplo, 2, teno, fita. Então já tem uma formação de 2 fitas bem definidas, ok? Já acabou o processo de crossing over, ou está finalizando o processo de crossing over, eu já tenho 2 fitas bem definidas, elas já trocaram o que tinha de trocar, e eu agora vou para o processo final, que é a diacinese. Dia significa separar. Dia significa separar. Então, a diacinese é o processo final de separação dos cromossomos. Quando eu acabo a diacinese, eu tenho nada mais ou menos que a finalização da prófase 1. Então, botem no esquemazinho. Desse jeitinho aqui, ó. Meiose é dividido em meiose 1 e 2. Na meiose 1, eu tenho a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E na prófase 1, eu tenho essas subdivisões todas que eu acabei de falar para vocês. Tranquilo? Massa? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de fazer os exercícios do seu material didático, ok? E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até mais!